Olá, meus amigos, boa noite. É, eu estava conversando com uma pessoa aqui e quis compartilhar com vocês, gravando um vídeo, né? Porque como que uma pessoa ela pode estar dentro da igreja vazia, dentro da igreja e com depressão, com, com um psicológico abalado, dentro da igreja e se sentindo inútil, dentro da igreja e triste, angustiada, chateada, ao ponto de sair e as coisas piorar mais ainda. Como que isso acontece? Não só com essa pessoa que estava conversando comigo, mas com muitas pessoas. E tem muitas pessoas também que ao sair da igreja, as coisas na vida dela começam a melhorar, começa a se transformar. Como que isso pode acontecer? Como que podemos explicar tal coisa, né? E infelizmente tem muitos locais. Eu nunca vou falar aqui o nome de uma igreja A, igreja B, igreja C. Eu não estou aqui para falar de igreja nenhuma. Eu não estou aqui para falar de ninguém. Mas eu tenho mais de 20 anos que eu fui nascido e criado dentro de uma igreja. Então eu conheço um pouco, né? E eu posso falar por isso, porque eu tenho muito convívio dentro de igreja. Então, a gente vê que as pessoas que vão para a igreja e saem vazias, elas não saem vazias de lá porque elas não teve um encontro com Jesus. Elas não saem vazias porque elas foram batizadas com o Espírito Santo, elas tiveram um encontro com Deus. Elas saem vazias da igreja porque elas não conquistaram aquilo que a igreja falava que ela ia conquistar. Elas não tiveram êxito naquilo que elas foram lá buscar, que elas foram buscar na igreja. Elas foram buscar um casamento, elas foram buscar um carro, uma cura, e isso não aconteceu. Aconteceu porque Jesus não quis que acontecesse, aconteceu porque Jesus não fez um milagre na vida daquelas pessoas? Não, não aconteceu porque elas foram buscar a coisa errada. Elas foram buscar coisas e não o Senhor Jesus. E é isso que acontece com muitas pessoas. Elas vão na igreja na esperança que suas tristezas, que seus respectivos problemas serão resolvidos. E a partir do momento que isso não acontece, elas saem das igrejas piores do que quando entraram. E ainda são julgadas ainda. Estava aqui na igreja, e aí saiu, isso, que aquilo outro. Infelizmente é assim. E a gente tem que entender que o que está na igreja que é mais importante é o Senhor Jesus. É a sua presença, é o seu poder, é o Espírito Santo. E não as coisas que podemos conquistar. A gente se esquece que muitos homens de Deus sofreram muito. Deus deixou a sua palavra, na sua palavra escrito, de homens que sofreram grandemente. Eu posso dar o exemplo aqui de José, que sofreu demais e era homem de Deus, era servo de Deus, né? Através dele, o povo de Deus não passou fome na época de muita miséria no Egito. José, temos Jó, que o próprio Deus deu testemunho de Jó, falando que ele era homem reto, temente a Deus, se desviava do mal, e passou por sofrimentos tremendos. O apóstolo Paulo, eu poderia ficar falando aqui de muitos outros que sofreram, né? Então, irmãos, a gente tem que entender isso, né? Deus é o mesmo, que o sol nasce para todo mundo, para justo e para ímpio. O próprio está escrito na palavra de Deus.
Então a gente tem que olhar a palavra de Deus e tem que entender ela. A gente não pode ficar cego com aquilo que a gente está lendo. Se a gente está lendo é para o nosso entendimento. Então vamos ler, vamos pegar o contexto da palavra de Deus, para a gente não ser amanhã ou depois mais um que sai da igreja frustrado, triste, desanimado, por achar que quando for para a igreja a vida vai ser transformada de tal forma que tudo vai dar certo e que vai acontecer coisas maravilhosas. Veja bem, quando você vem para Jesus, a maior transformação que tem é Ele dentro de você. E ponto. Essa é a grande transformação. É o Espírito Santo de Deus dentro de você. As outras coisas vai acontecer como acontece com qualquer outra pessoa. Pense nisso. Pense nisso e busque nas igrejas a coisa certa, a pessoa certa, que é o nosso Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, e não coisas. E não olhe para homens que um dia ou outro você vai se frustrar e você vai sair, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, pense nisso, se fortaleça no Senhor Jesus e continue na fé, assim como o apóstolo Paulo falou, combati o bom combate. É isso aí que temos que fazer, combater o bom combate e estarmos firmes na presença do nosso Deus. Um abraço, fiquem com Deus.